Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maicon Fernando e na nossa aula de matemática de hoje a gente vai trabalhar adição com reagrupamento e gráfico. Bora lá? Pessoal, então antes de começar, como sempre, lavem bem as mãos, sentem em lugar tranquilo, peguem a apostila de vocês, o caderno para possíveis anotações, lápis e borracha, beleza? Então vamos lá, como eu falei, na aula de hoje a gente vai trabalhar dois assuntos muito importantes. O primeiro a gente começou semana passada e a gente vai concluir hoje, que é a adição com reagrupamento. Concluir entre aspas, né? Porque a adição com reagrupamento e a adição simples nós vamos continuar utilizando aí para o resto das nossas vidas, beleza? E gráfico também, que é uma coisa que a gente começou com tabela também há umas 4 semanas atrás e hoje a gente vai concluir também esse primeiro passo, que é passando da tabela para um gráfico, beleza pessoal? Então vamos lá. Então, como eu expliquei na aula passada, pessoal, nós temos que compreender o que? A ordem dos números, entre ordem da unidade, dezena e centena. Como eu expliquei, a gente sempre começa da direita para a esquerda, tá? Então, do primeiro número lá para o último. O primeiro, a primeira ordem vai ser a ordem das unidades, depois da dezena e depois da centena. Então, são as 3 ordens das unidades simples, beleza? Então, vamos lá. Armando a continha. Como vocês sabem, aqui ela está em modo horizontal, nós vamos colocá-la em modo vertical para realizar a operação. Então vamos lá, 485, vamos registrar ele, 485, que sinal é esse? Mais, e vamos ter que colocar o número 230 abaixo dele. E para a gente fazer isso, a gente tem que entender como que o 230 é composto. Colocando 230 aqui, 230. O 0 é a unidade, o 3 é a dezena e o 2 centena. Então nós vamos seguir essa ordem para colocar aqui. 0 embaixo da unidade, 3 embaixo da dezena e o 2 embaixo da centena. Beleza, colocamos aqui. E agora nós precisamos fazer o quê? Nossa operação, nossa adição. 5 mais 0, maior número na cabeça, 5 mais 0. 5 mais nada, lembrando, tem gente que fala 5 mais nada é nada. Não, 5 mais nada continua sendo 5, tá? Então 5 mais 0, 5. Agora nós temos um probleminha aqui, ó. 8 mais 3. Vamos colocar aqui na cabeça. 8 na cabeça, 3 dedos. 8, 9, 10, 11. Opa, passou de 9. Passou de 9, a gente tem que ter aquela tática de deixar ali um número na ordem que está e elevar o outro, colocar o outro na próxima ordem. Então vamos fazer aqui a continha. 8 mais 3, como nós vimos, é 11. Só que nesse caso não é unidade, né? Ele está na dezena. Então 1 vai ficar aqui na dezena e o outro 1 vai subir lá para centena. Por quê? Na operação 1 fica exatamente na ordem que está e o outro vai para a próxima ordem, tá bom? Então vamos lá agora. 4 com 2, 4 na cabeça, 2 dedos. 4, 5, 6. 6, lembra que tem que somar o número que foi. 6 mais 1, 7. Então nós tivemos aí o resultado, né? A soma de 715. Ótimo, fechou. Agora o próximo, 677 mais 94. 677 mais 94. Colocando 94 aqui na nossa tabelinha. 94, o 4, unidade, e o 9, dezena. Vixe, professor, e quem que vai ser a centena nesse caso? Lembrando, se para você tem algum problema de deixar a casa vazia na adição, a gente acrescenta o quê? Opa, que 0 feio. Vamos colocar certo aqui, ó. O 0 na centena. Se você não vê necessidade, só coloca o número. Então tá, na casa da unidade, o que vai? O 4. Na casa da dezena, o 9. Fechando assim, a gente faz nossa operação. Observem bem, não coloquei nada aqui, fica vazio, ok? Vazio é igual a 0. Então cuidado aqui na hora de montar, para não colocar um número fora da ordem correta, beleza? Então vamos fazendo a operação aqui. Vamos lá. 7 mais 4, 7 na cabeça, 4 dedos. 7.
8, 9, 10, 11. 11 também. Então, 1 da unidade fica aqui e o outro 1 vai lá em cima. Deixa eu trocar de disco, isso aqui está muito claro e fica bonito para vocês. Então, 1 aqui e 1 aqui. Agora vamos somar novamente. Ó, 9 mais 7 mais 1. Qual que é o maior? 9. Então, 9 na cabeça, 7 dedos. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como é o 16? O 1 e o 6. O 6 fica na ordem que nós estamos e o 1 vai lá para a próxima ordem. Ó, não vai voltar aqui para cima. Se eu calculei aqui, eu vou colocar um número aqui e o outro na próxima ordem. No caso, depois da dezena, qual que é a próxima ordem? A centena. Então agora 6 com 1. 6 na cabeça, um dedo. 6, 7. 7. Obtivemos o resultado aqui, a soma de 761. Beleza? Se eu não me engano, vocês têm 9 dessa para fazer, tá? Então aí tem bastante coisa para fazer e se divertir. Na questão número 2, não está mais aqui na horizontal, já está direto na vertical. Então vocês já vão responder diretamente aí. Já na questão 3, nós temos aqui começando com uma tabela. Na primeira parte da questão 3, nós vamos ver que uma professora, ela está dando arremessos de bola, né? E nesses arremessos ela está marcando ali. Só que ela não colocou o número de arremessos, ela só fez o desenho da quantidade de arremessos que a criança acertou. Então vamos lá, o Felipe acertou quantos? 1, 2, 3, 4. Então na primeira parte da atividade, o que nós vamos fazer? Vamos contar quantos arremessos a criança acertou e colocar o número aqui na frente. Fácil, né? Simples. Tem outras crianças aí. Eu vou pegar até aqui para a gente ler juntos, para a gente entender o contexto, tá? Então vamos lá. Na questão 3. Em um jogo de acerte na sexta da aula de educação física, alguns alunos fizeram 8 arremessos. E a professora Amanda foi registrando na tabela abaixo o número de acertos. Observe e preencha o número de acertos de cada aluno na coluna número. Então aqui está escrito número, vocês vão colocar. Quais crianças são? Ó, temos o Carlos, Felipe, Pedro, Giovanni, Vitor e Fábio. E na frente tem o que? A quantidade de acertos dentre os arremessos. Cada criança teve 8 arremessos e desses 8 acertaram alguns números. Por exemplo, o Carlos, a gente contando lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, 8 arremessos ele acertou todos, então coloca lá na frente o número 8. Felipe, que foi o que nós vimos aqui, acertou quantos? 4, coloca o número lá na frente. Depois que a gente fez toda essa parte da tabela, a gente vai para a parte de baixo que é o gráfico. Olha lá. 4, muito bem. Agora a professora Amanda precisa de ajuda para montar o gráfico de barras, que é esse que tem as barrinhas aqui, beleza? Então vamos lá. Para isso você deve pintar um quadrinho para cada acerto. Ótimo, facinho. Vamos lá. Lá tem o nome de todos os alunos embaixo, beleza? Aqui no caso eu vou o pessoal do Felipe como exemplo. Do Felipe nós temos uma barra com várias caixinhas, né? Vários quadrinhos. E nós temos que pintar a quantidade de quadrinhos que o Felipe acertou de arremessos. Então, quantos arremessos o Felipe acertou? 4. Então, eu vou pegar meu lápis de cor, tá? E vou pintar o quê? 4. 1, 2, 3... 4, olha lá, 4 quadrinhos, representando assim 4 acertos que o Felipe fez, beleza? Já lá embaixo, depois, no número 4 ali embaixo, nós temos a letra A e a letra B. Ali está falando para vocês somarem 2 alunos diferentes, tá? Então, por exemplo, ali, pegando aqui novamente, está perguntando a letra A do Carlos e o Giovanni. Então vocês voltem lá na tabela, veem lá quantos que o Carlos acertou, coloca o número. E o Giovanni, quantos que o Giovanni acertou, coloca o número. E vão somar a ideia de juntar, a adição, tá? E vão somar esses 2 valores e colocar o resultado lá embaixo, beleza? Não esqueçam, arma a pontinha na vertical e o resultado, beleza? Não é para colocar somente o resultado, tá?
colocou seu resultado, tá errado. Eu preciso ver se você conseguiu entender o processo de armar a continha, né? Deixar ela sair do horizontal e ir para o vertical, beleza? Então façam aí bonitinho. Terminando isso, pessoal, acabou a aula de matemática, como disse, super simples e fácil. Não tenham medo de aprender, principalmente na matemática, que é uma coisa que a gente usa no dia a dia, tá bom? Terminando ali, ó, podem lavar as mãos, guardar o material, que agora a gente se vê só na próxima aula, beleza? Então fiquem tranquilos que na próxima aula a gente vai trabalhar um assunto bem importante na aula de ciências, que é um assunto sobre a degradação do meio ambiente, tá bom? Então fiquem espertos que o assunto é realmente importante. Como agora dia 5, semana passada, foi o dia do meio ambiente, aí a gente vai falar sobre a degradação do meio ambiente nessa semana, que é um assunto muitíssimo importante, tá? Então não percam a próxima aula e até lá. Muito obrigado e tchau, tchau!